O Livro dos Médiuns. Segunda parte, capítulo 25.2. Espíritos que podem ser evocados. Podem-se evocar todos os espíritos de qualquer grau da escala a que pertençam, os bons como os maus, aqueles que deixaram a vida recentemente, como aqueles que viveram nos tempos mais antigos, homens ilustres, como os obscuros, nossos parentes, nossos amigos, como aqueles que nos são indiferentes. Não foi dito que eles queiram ou possam sempre atender nosso apelo, independentemente de sua própria vontade ou da permissão que pode lhes ser recusada por um poder superior, podem estar impedidos por motivos que não nos é sempre dado conhecer. Queremos dizer que não há impedimento absoluto que se oponha às comunicações, salvo o que trataremos a seguir. Os obstáculos que podem impedir um espírito de se manifestar são quase sempre individuais e frequentemente decorrem das circunstâncias. Entre as causas que podem se opor às manifestações de um espírito, umas são pessoais, outras lhe são estranhas. É necessário colocar entre as primeiras suas ocupações ou suas missões que cumpre, das quais não pode se afastar para ceder a nossos desejos, nesse caso sua visita é adiada. Há ainda sua própria situação. Se bem que o estado de encarnação não seja um obstáculo absoluto, pode ser um impedimento a um certo momento dado, sobretudo quando tem lugar nos mundos inferiores e quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naqueles onde os laços do espírito e da matéria são muito tênues, a manifestação é quase tão fácil que no estado errante e em todos os casos mais fácil que naqueles onde a matéria corporal é mais compacta. As causas estranhas ligam-se principalmente à natureza do médium, à pessoa que o evoca, ao meio no qual se faz a evocação, enfim, à finalidade que se propõe. Certos médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados, outros são aptos a servir de intermediários a todos os espíritos, isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o estranho, que pode tomá-lo como intérprete com prazer ou com repugnância. Isso depende ainda, abstração feita das qualidades íntimas do médium, do desenvolvimento da faculdade mediúnica. Os espíritos se apresentam com melhor boa vontade, sobretudo, são mais explícitos com um médium que não lhes oferecem nenhum obstáculo material. Quando há igualdade de condições morais, quanto mais um médium tem a facilidade para escrever ou para se exprimir, mais suas relações com o mundo espírita se ampliam. É necessário considerar a facilidade que vem do hábito de comunicar-se com tal ou tal espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o do médium e também com o daquele que o chama. A questão da simpatia à parte, estabelece-se entre eles uma relação fluídica que torna as comunicações mais fáceis. É por isso que a primeira manifestação não é tão satisfatória como se poderia desejar e também porque os próprios espíritos pedem para ser chamados de novo. O espírito que vem habitualmente sente-se em casa, está familiarizado com seus ouvintes e seus intérpretes, fala e age livremente. Resumindo, de tudo o que foi dito, resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para o espírito a obrigação de estar às nossas ordens, que ele pode vir em um momento e não em outro, com tal médium e tal evocador que lhe agrade e não com outro, dizer o que quer sem poder ser constrangido para dizer o que não quer, ir-se quando isso lhe convém. Enfim que, por causas dependentes ou não de sua vontade, depois de se mostrar assíduo durante certo tempo, pode de repente deixar de vir. É por todos esses motivos que, quando se deseja chamar um espírito novo, é necessário perguntar a seu guia protetor se a evocação é possível. No caso em que não for, geralmente ele dará os motivos. Então é inútil insistir. Uma importante questão se apresenta aqui, aquela de saber se há ou não inconveniente de evocar maus espíritos. Isso depende da finalidade que se propõe e do ascendente que se pode ter sobre eles. Não há inconveniente quando se chama com uma finalidade séria, instrutiva, tendo em vista seu aperfeiçoamento. O inconveniente será grande, ao contrário, se é por pura curiosidade ou diversão, ou se nos colocamos sob sua dependência pedindo-lhes um serviço qualquer. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem lhes dar o poder de fazer o que lhes pedem, com a ressalva de punir severamente mais tarde o temerário que ousasse invocar seu auxílio acreditando que fossem mais poderosos que Deus. É em vão prometer aplicar no bem e de despedir o servidor uma vez o serviço prestado. Esse serviço solicitado, por mínimo que seja, é um verdadeiro pacto assinado com o mau espírito,
e este não larga a presa com facilidade. Ver item no 212. Não se exerce ascendência sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos reconhecem seus mestres nos homens de bem. Contra aqueles que só lhes oponham à vontade, uma espécie de força bruta, lutam, reagem e frequentemente são os mais fortes. A alguém que procurava dominar assim um espírito rebelde por sua vontade, o espírito lhe respondeu: "E deixa-me tranquilo, com teus ares de matamouros, tu que não vales mais que eu, que diria de um ladrão pregando moral a outro ladrão?" Admira-se que o nome de Deus que se invoca contra ele seja insuficiente. São Luís deu a razão na resposta seguinte: o nome de Deus não tem influência sobre os espíritos imperfeitos, senão na boca daquele que pode dele se servir com autoridade por suas virtudes. Na boca do homem que não tenha sobre o espírito nenhuma superioridade moral, é uma palavra como outra qualquer. O mesmo acontece com as coisas santas que lhes opõem. A arma mais terrível é inofensiva nas mãos inábeis para delas se servir ou incapazes de usá-la.